10 de dezembro de 2021. Noite escura como breu no oeste do Kentucky. Segundos antes do impacto, o ar em Mayfield parece prender a respiração. Sirenes soam ao longe e uma queda de energia transforma as ruas em sombras. Sobre os campos, uma supercélula gira deliberadamente e na tela do radar o vórtice revela sua assinatura de detritos. Às 21h26, horário central dos Eprukua, o vórtice se move em direção ao coração da cidade. O relógio do tribunal, que em breve será arrancado de sua torre, marca um tempo que está prestes a desaparecer. A silhueta da torre de água, imponente há pouco, será distorcida em anéis de metal retorcidos. Na fábrica de velas, os trabalhadores do turno da noite buscam refúgio entre mesas e prateleiras. O vento começa a falar em um tom profundo e contínuo, como se toda a terra estivesse vibrando. Em questão de segundos, a fronteira entre antes e depois será traçada por um corredor de devastação que muitos lembrarão por toda a vida. A noite de 10 de dezembro de 2021 não foi apenas a história de um tornado. Foi o capítulo central de um mega surto que atravessou 6 estados dos Estados Unidos, deixando um rastro tão vasto que nos dias seguintes, satélites meteorológicos mostraram faixas de destruição visíveis do espaço. Em menos de 24 horas, mais de 70 tornados foram confirmados, alguns isolados e outros parte de um único sistema de tempestade que parecia não ter fim. Tudo começou no final da tarde, quando uma frente fria vinda do Canadá se deslocava para sudeste, encontrando uma massa de ar tropical excepcionalmente quente que havia subido para os vales do Mississippi e Ohio. A colisão não foi repentina, mas sim extremamente violenta. No centro dessa interação, várias supercélulas começaram a se formar, cada uma girando com a precisão de uma engrenagem perfeita. A mais mortal de todas surgiria no Arkansas e horas depois seria a que atingiria Mayfield. Em sua jornada, o sistema atingiu comunidades como Monette e Leachville, no Arkansas, destruindo casas, fábricas e armazéns agrícolas. Em seguida, cruzou o rio Mississippi, ganhando ainda mais força ao entrar no Kentucky. À medida que a noite avançava, equipes meteorológicas monitoraram o que logo seria descrito como um tornado de trajetória longa. Um fenômeno em que um único vórtice permanece ativo por centenas de quilômetros em vez de se dissipar e se regenerar. No Kentucky, a supercélula encontrou um corredor perfeito, sem grandes obstáculos geográficos e com uma atmosfera que continuou a alimentá-la com calor e umidade. Ao contrário de outros surtos, onde as tempestades competem entre si por energia, aqui tudo parecia alinhado para que ela avançasse sem resistência. Relatos de testemunhas oculares daquela noite descrevem um céu sem lua, iluminado apenas por relâmpagos que revelavam a silhueta do tornado. Um cone escuro cercado por relâmpagos. Estações de emergência transmitiram alertas de rádio. Tornado confirmado em solo, movendo-se para nordeste a mais de 100 km por hora. Essa velocidade reduziu drasticamente o tempo de reação das comunidades em seu caminho. Enquanto Mayfield se preparava, outras cidades foram atingidas por tornados secundários. Bowling Green, mais a leste, sofreria seu próprio golpe mortal. Dawson Springs, outra comunidade do Kentucky, seria devastada com grande parte de sua área urbana arrasada. No total, o surto massivo deixou mais de 90 mortos em todos os estados afetados, um dos números mais altos para um evento de inverno na história moderna dos ICIUA. Registros meteorológicos mostram que o tornado principal, o que atingiu Mayfield, manteve uma intensidade EF4 durante grande parte de sua trajetória. Isso significa que, em alguns trechos, os ventos conseguiram arrancar árvores maduras, desintegrar casas de estrutura sólida e lançar destroços por distâncias de mais de 1 quilômetro. Em áreas rurais, a faixa de destruição tinha mais de 1.500 metros de largura. Um corredor que, visto do ar, parecia uma cicatriz perfeitamente definida. O megasurto foi incomum não apenas pelo número e força dos tornados, mas também por sua extensão geográfica.
do nordeste do Arkansas ao oeste do Kentucky, passando por partes do Tennessee, Illinois, Missouri e Mississippi. As áreas afetadas se estendiam por milhares de quilômetros quadrados. Essa escala complicou a resposta à emergência. As autoridades estaduais tiveram que dividir recursos entre várias áreas críticas, enquanto as comunicações e as quedas de energia se multiplicavam. Em Mayfield, a tempestade não foi uma visitante isolada. Fez parte de um ataque atmosférico que atingia simultaneamente outras cidades. Isso significou que a ajuda humanitária não pôde ser enviada imediatamente. Estradas estavam bloqueadas por árvores, postes e escombros, e muitas equipes de resgate locais também foram vítimas diretas do desastre. Para os meteorologistas, a noite de 10 de dezembro foi uma mistura de fascínio científico e horror humanitário. Radares Doppler mostraram uma bola de destroços, uma assinatura característica de grandes tornados, onde fragmentos de estruturas, árvores e objetos são elevados a grandes alturas, visível mesmo a mais de 3.000 metros acima do solo. Esse sinal intenso e persistente indicava que o tornado estava destruindo e levantando tudo em seu caminho. Nas horas que se seguiram, quando a tempestade finalmente enfraqueceu, a contagem começou. Os números oficiais apontavam para mais de 57 mortes no Kentucky, diretamente relacionadas ao tornado, com centenas de feridos e milhares de prédios destruídos. Mas, por trás desses números, cada comunidade tinha seu próprio inventário de perdas. Fotos de família, negócios de gerações passadas, igrejas históricas, memórias impossíveis de substituir. O surto massivo de 10 de dezembro de 2021 foi mais do que um fenômeno meteorológico. Foi uma lição brutal sobre como, sob certas condições, a atmosfera pode desencadear uma cadeia de eventos tão poderosa que nem mesmo a tecnologia mais avançada consegue detê-la. A única coisa que resta a fazer é antecipar, alertar e, acima de tudo, resistir. No coração industrial de Mayfield, na Industrial Drive, ficava a fábrica de velas Mayfield Consumer Products, um prédio de teto baixo e interiores espaçosos. Era dezembro, e a demanda por velas perfumadas para as festas de fim de ano estava no auge. Naquela noite, cerca de 110 pessoas trabalhavam no turno da noite, separando caixas, embalando pedidos e operando linhas de produção. Lá fora, o ar estava quente como o de uma estação. Lá dentro, o cheiro de cera derretida e fragrâncias natalinas permeava o ar. Os primeiros alertas chegaram horas antes. Alto risco de fortes tempestades e possível formação de tornados. Alguns trabalhadores lembraram que, no início do turno, o noticiário do rádio noticiou o avanço de um sistema perigoso. No entanto, a produção não parou. As velas precisavam ser enviadas antes da manhã seguinte. Às 21h27, a situação passou de ameaça a certeza. O Serviço Nacional de Meteorologia confirmou que um tornado de alta intensidade se dirigia diretamente para Mayfield. O som das sirenes de emergência ecoou pelas ruas, e dentro da usina, os supervisores começaram a orientar todos para um local seguro. A área segura designada eram os corredores internos, longe das paredes externas, embora não houvesse abrigo subterrâneo. Em poucos minutos, a tempestade chegou. Os ventos sopravam com tanta força que pareciam dobrar o metal como papel. As enormes vigas do telhado começaram a se torcer, e o estrondo de objetos voadores se chocava com o rugido contínuo do tornado. Alguns trabalhadores tentavam se abrigar sob mesas ou prateleiras pesadas. Outros se agarravam ao chão, com as mãos na cabeça. Então o teto desabou. Num instante, a escuridão foi total, quebrada apenas por relâmpagos e faíscas de fios elétricos rompidos. O ar se encheu de poeira, fragmentos de madeira, pedaços de chapa metálica e, tragicamente, velas acesas que caíram e provocaram pequenos incêndios. As paredes começaram a ruir em uma reação em cadeia, prendendo aqueles que não conseguiram se mover a tempo.
Mais tarde, sobreviventes descreveriam o barulho como tão ensurdecedor que ordens e gritos se perderam em um mar de vento e destruição. Em menos de 1 minuto, o galpão industrial era uma massa de escombros, máquinas retorcidas e engradados amassados. À medida que o tornado avançava para Nordeste, deixou para trás um silêncio quebrado apenas por lamentos e pedidos de socorro. Os primeiros a chegar foram os vizinhos que, apesar da chuva e do risco de novas tempestades, começaram a mover pedaços de concreto e metal com as próprias mãos. Logo depois, equipes de resgate locais chegaram, embora o acesso fosse difícil devido ao bloqueio das ruas. A operação de busca continuou durante toda a noite e nos dias seguintes. 8 mortes foram confirmadas na usina e dezenas de feridos, alguns gravemente. Histórias pessoais emergiram como feridas abertas. Pais trabalhando ao lado de seus filhos, colegas formando correntes humanas para resgatar outros dos escombros, pessoas presas por horas sob o peso de vigas e paredes. A tragédia da fábrica de velas rapidamente se tornou um símbolo da noite de 10 de dezembro. Não apenas pela magnitude da perda humana, mas também pelas questões que levantou. A operação deveria ter sido suspensa devido aos alertas. Havia protocolos suficientes para proteger os trabalhadores em caso de tornado. Nos dias que se seguiram, autoridades estaduais e federais investigaram as circunstâncias. Alguns funcionários afirmaram ter sido avisados de que poderiam ser demitidos se saíssem do trabalho antes do término do turno, algo que a empresa negou. A polêmica acrescentou uma camada de indignação pública a um evento já marcado pelo luto. O impacto psicológico foi profundo. Muitos dos sobreviventes não conseguiram retornar ao local sem reviver os momentos em que o prédio desabou sobre eles. A comunidade realizou vigílias à luz de velas, desta vez acesas como símbolo de memória, não como mercadoria, em frente aos restos da usina. Na paisagem devastada de Mayfield, a fábrica de velas era um lembrete visível da vulnerabilidade das vidas humanas às forças da natureza, mas também das escolhas humanas que podem aumentar ou diminuir esse risco. A estrutura, outrora um espaço de trabalho e produção, foi deixada como um esqueleto de aço retorcido, cercado por cacos de vidro e cera endurecida que se agarravam ao pavimento como um testemunho silencioso da noite em que tudo mudou. Na memória meteorológica dos Estados Unidos, poucos eventos combinam simultaneamente raridade científica e brutalidade destrutiva como o tornado que atingiu Mayfield na noite de 10 de dezembro de 2021. A anomalia começa com sua data. Dezembro, um mês em que tempestades severas são tipicamente um eco distante do verão, não uma peça central. Historicamente, a maioria dos tornados mais intensos na região ocorre entre abril e junho, quando a atmosfera está mais tensa entre o ar quente e úmido do Golfo e as correntes frias do norte. Mas naquele dia, o calendário se tornou irrelevante. A explicação começa a milhares de metros acima do solo. Uma massa de ar excepcionalmente quente subia do Golfo do México, elevando as temperaturas no Kentucky a níveis recordes para um dia de inverno, mais de 20 graus Celsius. Ao mesmo tempo, uma corrente de jato, aquela rodovia eólica que serpenteia pela atmosfera superior, acelerava fortemente, fornecendo o cisalhamento necessário para transformar tempestades comuns em máquinas rotativas. Era como se todos os ingredientes para um tornado de grande escala tivessem se reunido em pleno inverno. O resultado foi uma supercélula de longa duração, uma daquelas tempestades rotativas capazes de gerar um único tornado que viaja por horas sem perder força. Esta, em particular, tornou-se um predador implacável, com uma trajetória que no Kentucky atingiu aproximadamente 266 quilômetros. Para colocar isso em perspectiva, é o equivalente a dirigir de Louisville a Nashville, com o acelerador quase parado, mas em vez de asfalto deixando um rastro de destruição. Meteorologistas classificaram-no como F4, na escala Fujita aprimorada, o que significa ventos estimados de até 305 km por hora.
Essa velocidade não arranca apenas telhados ou demole paredes. Pode arrancar fundações inteiras e jogar veículos como brinquedos. Imagens de satélites subsequentes mostraram uma cicatriz marrom cruzando campos e cidades. Um caminho amplo e uniforme que revelava a intensidade de um fenômeno raro em sua sazonalidade, mas também em sua duração. As estatísticas comprovam isso. Tornados com trajetórias tão longas são excepcionais em qualquer mês, mas em dezembro são quase uma raridade estatística. Desde que existem registros confiáveis, pouquíssimos percorreram mais de 200 quilômetros, e menos ainda mantiveram uma intensidade tão alta por tantas horas contínuas. Meteorologistas do Serviço Nacional de Meteorologia compararam-no ao lendário Tornado dos Três Estados de 1925, não porque igualasse seu recorde, mas porque evocava a mesma sensação. Um único monstro atmosférico capaz de destruir cidades inteiras em uma única noite. No imaginário popular, tornados de inverno são geralmente menos perigosos do que os de primavera. No entanto, este evento desafiou essa noção. O contraste térmico entre o ar tropical e o ártico não só existia, como foi amplificado por um padrão climático global influenciado por um evento Laninha. Isso favoreceu tempestades mais intensas e um deslocamento incomum da corrente de jato para o sul. Em outras palavras, a atmosfera estava tão tensa quanto uma corda de violino e naquela noite, alguém a dedilhou com força. Para os moradores de Mayfield, o estranho não foi apenas o momento ou a força. Foi a velocidade com que tudo mudou. Em questão de minutos, eles passaram de ouvir o som das sirenes a sentir a pressão atmosférica cair, seus ouvidos estalarem e um rugido profundo e constante preencher cada rua. Muitos descreveram o som como diferente do típico assobio de vento. Era como um trem de carga passando pela sua casa, contaram depois. Esse som é por si só um sinal físico da magnitude dos ventos, pois provém de objetos inteiros sendo rasgados, comprimidos e arremessados contra outras superfícies. A estranheza também foi medida pelos sobreviventes. Na fábrica de velas no centro da cidade, em casas centenárias que resistiram a décadas de tempestades, ninguém imaginava que um tornado de dezembro pudesse apagar a história em segundos. Àquela hora, muitas famílias assistiam à televisão, preparavam jantares tardios ou montavam decorações de Natal. Lá fora, luzes festivas competiam com os relâmpagos, um contraste irônico entre celebração e ameaça. Mesmo para os socorristas, o que aconteceu naquela noite foi um desafio incomum. Protocolos e recursos normalmente se concentram na alta temporada de tornados, e o fato de o fenômeno ter ocorrido durante um mês frio significou que muitas pessoas não tinham um plano de abrigo ativo. Além disso, a combinação de temperaturas amenas e ventos intensos dificultou a previsão precisa do horário e local do impacto por radares e modelos. Embora houvesse alertas antecipados, a intensidade real surpreendeu até os meteorologistas mais experientes. Em retrospecto, o tornado de Mayfield não era incomum apenas por ser um predador de inverno. Era incomum porque parecia combinar todas as anomalias possíveis. Um mês atípico, uma trajetória excepcionalmente longa, uma intensidade devastadora e um contexto social e cultural despreparado para uma catástrofe daquela magnitude naquela época do ano. Os moradores da região aprenderam que a atmosfera não respeita calendários e que, às vezes, a história meteorológica é escrita nas datas mais inesperadas. A estranheza, no entanto, não serve de consolo. Em Mayfield, a palavra dezembro deixou de ser sinônimo de celebração e relaxamento. Desde então, para muitos, tornou-se um lembrete de que a natureza pode reescrever qualquer roteiro, mesmo o mais improvável. Antes daquela noite, Mayfield era uma cidade com pouco mais de 10 mil habitantes no condado de Graves, oeste do Kentucky. Fundada no século XIX, Mayfield havia se desenvolvido como um centro agrícola e industrial, cercada por plantações de milho, soja e tabaco.
As ruas do centro eram ladeadas por prédios históricos de tijolos, empresas familiares, igrejas centenárias e um tribunal com uma torre do relógio que dominava o horizonte. As noites de inverno eram tranquilas. Luzes de Natal adornavam as casas e o murmúrio das conversas escapava dos cafés e restaurantes locais. O coração de Mayfield não era apenas um ponto geográfico, mas um centro da vida comunitária. Aos sábados, a praça principal ficava repleta de feiras e mercados. Em dezembro, escolas organizavam concertos e igrejas montavam presépios ao vivo. Os vizinhos se conheciam pelo nome e sobrenome, e os relacionamentos eram próximos o suficiente para que uma simples caminhada envolvesse vários cumprimentos e conversas breves. Tudo mudou em questão de segundos. O tornado varreu o sudoeste, deixando um rastro de destruição com mais de 1 quilômetro de largura. As rajadas, equivalentes às de um furacão de categoria 5, desintegraram estruturas que haviam resistido a décadas de condições climáticas adversas. Casas inteiras foram arrancadas de suas fundações. Carros foram arrancados do chão e caíram a dezenas de metros de distância. Árvores com mais de 100 anos foram quebradas como galhos secos. No centro da cidade, o tribunal sofreu danos catastróficos. A torre do relógio, símbolo da cidade, foi arrancada e jogada na rua. Comércios históricos foram reduzidos a muros desabados e pilhas de tijolos. A igreja metodista da Broadway perdeu grande parte do telhado e dos vitrais, ficando exposta ao céu noturno. A torre de água, que por gerações foi um marco visível a quilômetros de distância, acabou retorcida e desabou em um terreno baldio. Nos dias seguintes, imagens aéreas mostraram um contraste gritante. De um lado da trilha, bairros inteiros permaneceram intactos. Do outro, restaram apenas terrenos baldios cobertos de escombros. A precisão cirúrgica com que o tornado nivelou algumas áreas e deixou outras quase ilesas desconcertou até meteorologistas veteranos. As consequências não foram apenas uma paisagem física diferente, mas uma profunda transformação na vida de seus habitantes. Milhares ficaram desabrigados em uma única noite. Famílias inteiras se refugiaram em ginásios escolares, igrejas e abrigos temporários. A rede elétrica ficou inoperante por semanas em algumas áreas. O fornecimento de água e gás foi interrompido, forçando a criação de cozinhas improvisadas e pontos de distribuição de recursos. A economia local sofreu um duro golpe. Pequenos negócios que já haviam resistido à pandemia de Covid-19 agora enfrentavam perdas totais. Algumas fábricas retomaram as operações meses depois, outras nunca reabriram. Os agricultores, embora menos afetados em termos de infraestrutura, perderam equipamentos e colheitas armazenadas. O custo estimado dos danos em Mayfield ultrapassou centenas de milhões de dólares, um valor enorme para uma cidade do seu tamanho. Mas, paralelamente à devastação, uma face diferente da comunidade também emergiu, marcada pela solidariedade. Vizinhos ofereceram suas casas às famílias deslocadas. Restaurantes cozinharam com o que sobrou de seus estoques para alimentar voluntários e vítimas. E pessoas de todo o país enviaram doações. Organizações religiosas, soldados da Guarda Nacional e voluntários civis trabalharam lado a lado para limpar ruas, remover escombros e reconstruir casas. Mesmo assim, a reconstrução não foi rápida. Mesmo um ano depois, terrenos baldios e prédios em ruínas serviam como lembretes da extensão da tragédia. Para muitos, o rescaldo tornou-se um processo contínuo de luto e resiliência. Alguns optaram por partir, incapazes de reviver todos os dias o lugar onde haviam perdido tudo. Outros ficaram, determinados a reconstruir sua cidade, mesmo que fosse tijolo por tijolo. O tornado de dezembro não apagou apenas estruturas, mudou a memória coletiva de Mayfield. A praça da cidade não era mais apenas um ponto de encontro, mas um local de lembranças e vigílias. As luzes de Natal, que outrora anunciavam o início da temporada festiva, agora estavam acesas em memória daqueles que não sobreviveram.
A cidade que existia antes daquela noite foi capturada em fotografias e memórias, enquanto a nova Mayfield foi construída sobre as cicatrizes visíveis e invisíveis do desastre. A noite de 10 de dezembro de 2021 deixou em Mayfield mais do que um registro de danos materiais. Deixou perguntas incômodas e uma urgência coletiva por aprendizado. O tornado que devastou a cidade não foi um evento isolado, mas parte de um surto massivo que afetou vários estados do centro e sul dos Estados Unidos, ceifando mais de 80 vidas no total. Meteorologistas o classificaram como um tornado de longa trajetória, com um trajeto de mais de 200 quilômetros. Um fenômeno incomumente persistente para a região e época do ano. Historicamente, os tornados mais intensos no Kentucky ocorriam na primavera, quando o contraste entre o ar frio do norte e o ar quente do sul atingia seu pico. No entanto, este surto ocorreu em pleno inverno meteorológico, sob temperaturas surpreendentemente altas para dezembro. O ar quente e úmido do Golfo do México, combinado com um poderoso sistema de baixa pressão e ventos cortantes, criou um cenário explosivo para a formação de supercélulas. Especialistas do Serviço Nacional de Meteorologia e do Centro de Previsão de Tempestades observaram que, embora nenhum evento climático extremo possa ser atribuído exclusivamente às mudanças climáticas, há um padrão crescente: invernos mais quentes, temporadas de tornados menos previsíveis e tempestades severas, ocorrendo fora de suas estações típicas. Um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas alerta que o aquecimento global aumenta a disponibilidade de umidade e energia na atmosfera, o que pode favorecer tempestades mais intensas e duradouras. Para Mayfield, a primeira lição foi de preparação. Muitos de seus prédios não tinham abrigos adequados. Os alertas antecipados funcionavam, mas nem sempre havia lugares seguros para ir. As sirenes, embora ativas, não alcançavam todos, especialmente aqueles em ambientes fechados com o barulho das máquinas. A tragédia da fábrica de velas revelou que as políticas de segurança no local de trabalho para tornados eram insuficientes e desencadeou um debate nacional sobre se as empresas deveriam suspender as operações diante de ameaças climáticas severas. A segunda lição foi sobre infraestrutura. Ruas bloqueadas, linhas de energia caídas e sistemas de comunicação interrompidos dificultaram os esforços de resgate. As autoridades locais começaram a repensar o planejamento urbano, considerando a instalação de abrigos comunitários e melhorias na resistência estrutural de escolas, hospitais e prédios públicos. A terceira lição, mais silenciosa, mas igualmente profunda, foi sobre a resiliência comunitária. Apesar da magnitude do desastre, a resposta dos cidadãos demonstrou que a força de uma comunidade não se mede apenas pelos seus muros, mas pelos laços que a sustentam. As redes de voluntários, as cozinhas improvisadas e os esforços espontâneos de arrecadação de fundos nos lembraram que, em meio ao caos, a solidariedade é o recurso mais valioso. Em relação às mudanças climáticas, o caso Mayfield tornou-se material de estudo para climatologistas e planejadores urbanos. Não se trata de afirmar que o aquecimento global criou o tornado, mas sim de compreender que um clima mais quente e úmido pode facilitar as condições para eventos extremos em momentos e locais, onde antes eram menos prováveis. Nesse sentido, Mayfield é um aviso escrito em tijolos quebrados e vigas retorcidas. A linha entre o possível e o provável está se deslocando. Hoje, anos depois, com novos prédios surgindo no centro da cidade e as ruas se enchendo de vida novamente, a lembrança daquela noite permanece vívida. As cicatrizes na cidade são visíveis, mas também a determinação de não esquecer as lições aprendidas. Em cada abrigo comunitário recém-construído, em cada treinamento escolar, em cada boletim meteorológico que recebe mais atenção do que antes, há um eco da noite em que o vento moldou o destino de Mayfield.
A história não apenas registra o que aconteceu, ela também alerta para o que pode acontecer novamente. E nesse sentido, o tornado de dezembro de 2021 não é apenas uma página sombria nos anais do Kentucky. É um capítulo na narrativa global de um clima em mudança e um lembrete de que a preparação, a ciência e a comunidade são as melhores defesas contra um céu que às vezes decide testar seus limites. Se você é apaixonado por descobrir a força implacável da natureza e aprender as histórias por trás dos tornados mais extremos do planeta, não se esqueça de assinar o Extreme Tornado. Ative o sininho de notificações e junte-se a nós em cada jornada até o olho do furacão, onde analisamos, explicamos e documentamos os fenômenos que deixam sua marca na Terra e na história.